3, 2, 1, go. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do canal Sempre Fla, Juarez aqui. E tô aqui para falar de mais um vídeo do mais querido do Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo, falando especificamente da partida de hoje. Flamengo 2, São Paulo 0, Maracanã, 4h30 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Nosso Flamengo continua na liderança. E antes da gente começar esse vídeo, não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal, ativa o like, dá o sininho, curte, comenta, né, que a gente possa interagir com vocês e o YouTube entender que vocês curtem os nossos vídeos e assim mandando mais notificações do canal Sempre Fla, falando do nosso clube de regatas do Flamengo. Eu estava um pouquinho ausente nos últimos dias, né, assim como o Márcio também, que voltou com tudo. Agora o Sempre Fla está voltando com tudo também, estou de volta. Estava passando por alguns probleminhas, mas graças a Deus tudo sob controle, ele está no controle de tudo e graças a Deus estamos de volta. Agora vamos falar desse jogo agora. Flamengo e São Paulo, Flamengo 2-0, né? O Flamengo que iniciou o jogo com Rossi no gol, com Alessandro, Léo Pereira e Léo Ortiz, Wesley, Alan foi a novidade. Na hora eu fiquei meio, falei, pô cara, Alan com De La Cruz no banco, mas a gente vai falar sobre isso também, né? Alan, Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo. Luiz Araújo, como sempre, dominando o jogo, como sempre, sendo o cara do jogo, aquele cara que se movimenta, que eu sempre falei com vocês, sempre falei isso com vocês, já tem bastante tempo aqui no nosso canal, muita gente discorda a respeito, mas sempre falei, Luiz Araújo não tem como ser reserva, jogando ele e Bruno Henrique no jogo, para os adversários é um Deus nos acuda, né? E o jogo foi o que todos nós, né, já esperávamos, né? Flamengo dominando o tempo inteiro, Flamengo com a posse de bola quase que total, né? E o que sempre também irrita muito a gente, né? O Flamengo chega lá e não consegue, né, penetrar na defesa do São Paulo, porque o São Paulo, desde a intermediária deles para o gol, os 11 ali, né? O primeiro tempo inteiro foi isso. O São Paulo não deu um chute no gol. Tivemos a infelicidade de perder o Alexandre nos primeiros 10 minutos de jogo, né? Sentiu mais uma vez. E outra coisa, né? Pelo amor de Deus, né? A diretoria tem que ver esse departamento médico aí, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, o jogador já está mais de uma semana treinando, fazendo treinamento, tudo direitinho e tudo mais. Pô, para chegar na hora do jogo sentir, do nada, tem que ver isso aí, o pessoal do preparamento físico, o pessoal da fisioterapia, vamos ver isso aí, né, cara, que tá complicado. Daqui a pouco o Alexandre vai estar igual o De La Cruz. O De La Cruz trabalha por plantão, né, 1 por 3, né, ele joga um jogo, não joga 3. Então daqui a pouco o Alexandre, que, né, é fundamental pra gente, jogador de seleção brasileira, a gente tá perdendo o cara porque, poxa, não tá tendo o condicionamento físico, não tá sabendo se recuperar da forma correta. Atenção, pessoal aí do departamento médico, vamos se ligar aí, né? E logo depois entra Ayrton Lucas no lugar, que também teve uma fratura assim gravíssima, uma fenda na canela do cara, né? E uma coisa também, foi uma fatalidade, foi mais ou menos, né? Porque todo mundo viu o Enzo, o jogador de São Paulo, né, com a trava para cima, né? E o que me causou espécie foi isso, né? Poxa, engraçado, né? O Marcelo do Fluminense, né? O Marcelo não me toque 12, né? Ele foi lá, fez uma falta dessa no jogador do Argentino Júnior. Todo mundo lembra que quebrou na perna do cara, foi horrível, foi sem querer, todo mundo se comoveu, não só vendo o jogador contundido, lógico, mas também viu o Marcelo, foi comovente, Marcelo chorando, tipo, gente, pelo amor de Deus, foi sem querer. O juizão chegou, obviamente,
Pô, Marcelão, não leva mal não, meu parceiro. Pô, sei que foi sem querer, tu é um cara do bem, tu é de caráter, mas meu irmão, não dá, meu. Tem que te expulsar, meu. Não tem como. Quebrou a perna do cara. E o Enzo ficou ali no chão, deu uma de maluco, não, vou dar uma enrolada aqui e tal, foi o que passou batido. Pô, por que não expulsou o cara? Pois antes, né, se fosse ao contrário, se fosse o Flamengo, a gente ia escutar o mês inteiro. Né? Mas enfim. E outra coisa que é interessante, né? Saiu o Alexandre, saiu o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz colocou o Varela na lateral, na ponta que não é nem o lado dele, com o Vinha no banco. Cara, mas assim, eu me sentiria um bosta. Poxa, caiu o primeiro, caiu o segundo, pô, agora eu vou entrar, o cara vai lá e improvisa outro de outra posição lá. Pô, meu irmão, na boa, se eu sou o cara, eu peço as contas no dia seguinte. Eu falo, pô, olha só, cara, eu sou um bom jogador, eu sou um bom lateral, eu tenho certeza que se eu sair daqui vou ter proposta para outro clube. E, pô, cara, vocês não estão precisando de mim não, meu irmão, vou embora. Pô, assim, que o Felipe Luiz fez, eu não entendi merda nenhuma. Né? Porque a partir do momento que o jogador tá no banco, é porque tá apto para jogar. Que nem a situação do Pedro. Pedro nem no banco foi. Se ele não tá no banco, é porque não tem condição de jogar, então tá com algum problema. Né? Que isso durante a semana eu vou fazer um vídeo falando da situação do Pedro, falando da situação da crise envolvendo a diretoria. Porque no campo, o importante do Flamengo é não deixar o financeiro, a diretoria invadir o gramado. Porque no futebol teve o Mundial que nós perdemos, não foi para qualquer um, foi para o Bayern de Munique, né? Que, como o Felipe Luiz falou, um dos colossos ali do futebol europeu, né? A gente ainda conseguiu machucar os caras 2 vezes. Eu acho que foi digno, não só o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o Palmeiras. Eu acho que chegou até mais longe do que muita gente achou que ia chegar. Eu, Juarez, acho. Tá? Eu, Juarez, acho. O que todo mundo pensou que o futebol da América do Sul ia passar das quartas, teve um dos nossos que chegou na semi. Então, assim, tá de parabéns, mas, cara, foi uma utopia. Foi o que eu sempre falei antes do Mundial. Eu sempre falava isso antes do Mundial. Gente, esse Mundial é uma utopia. Sabe? Pode acontecer? Pode, porque futebol tem dessas coisas. Nem sempre o melhor vence. Isso que faz o futebol ser maravilhoso, não é verdade? Mas, cara, assim, não tem como. E a gente ainda teve o azar de pegar a chave pior, né? A chave mais difícil. Se passa pelo Bayern, provavelmente a gente vai pegar o PSG. Então, assim, não tinha, valeu a experiência, foi muito bom. Acho que a gente voltou a ter um certo prestígio com relação ao futebol europeu, ao futebol, né? Não só da América do Sul, né? Como o Fluminense passou do Al Hilal, passou da Inter, né? O Botafogo mesmo. Mas tava sendo debelê, não interessa. Gol do PSG, bicho. A gente gol de virada do Chelsea, 3-1. Então, assim, e o Chelsea tá na final. Então, assim, eu acho que foi de bom proveito. Mas agora, o que muita gente pensou, e vou dizer a verdade, que alguns até torceram para isso, mas só que não aconteceu, né, do Flamengo, está numa crise. A nossa crise é interna com relação ao Boto, que tem muita gente que não está satisfeito com o trabalho dele, mas isso é uma coisa que a gente vai conversar sobre isso pela semana. Hoje a gente está falando do jogo, né? Que não teve uma crise, o Flamengo continua classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. Hoje fez um jogo muito bom. O Flamengo ainda com aquelas dificuldades de finalização, ainda com aquela dificuldade de chegar ali e ser letal e fazer o gol, entendeu? Eu falo do Luiz Araújo, que o Luiz Araújo é um cara que não pode ficar fora do time titular. Pra mim, fora o Alan, que pra mim tinha que entrar o De La Cruz, mas o De La Cruz é aquela história, aquela conversa de botas batidas, né? Aquela coisa de, mas o De La Cruz do River não estreou ainda. A gente tá pagando o Rio um caminhão de dinheiro pro cara ficar no banco. E aí, tá em condições?
Ah não, mais ou menos, eu tô com uma dorzinha aqui na orelha, não tô me sentindo muito legal, não, tô com uma dor de estômago. Ontem eu comi um podrão que não ficou muito legal, então hoje eu não vou jogar não, tá? Entendeu, gente? Tá complicado a questão do De La Cruz, tá muito complicado. Sabe, a gente tá pagando o Rio de Janeiro pro cara que não joga. Um cara que a gente não tem como contar com ele. Hoje o Alan, que é duramente criticado não só pela gente aqui do canal Sempre Fla, mas criticado por várias pessoas, hoje jogou muito bem. Que aí fica aquela questão, pô, se o De La Cruz estivesse jogando hoje, o De La Cruz ia jogar da mesma forma, de repente o Alan vai ter uma melhor pedida que o De La Cruz. Olha isso, eu tô falando que o Alan foi uma melhor pedida que o De La Cruz, jogador do River Plate e da seleção uruguaia. Eu sei, você já está pensando, gente, isso tudo não cabe na mesma frase, concordo, mas é a realidade que a gente vive. Aí no segundo tempo, né, o Flamengo ali martelando o tempo todo, até que aos 15, né, aquela cortadinha assim fenomenal que o Araújo sempre dá para bater pro gol, né, chapou na bola, foi lá, fez um golaço no ângulo e cá entre nós, na cara, o Luiz Araújo, ele chuta muito bem. Ele já fez diversos gols, aí no primeiro, no segundo e no terceiro gol que ele faz assim, uma porrada de fora da área, né? Foi muito bem mesmo, entendeu? E jogou bola o tempo inteiro, foi pra cima. Cara, coitado daquele lateral de São Paulo, que eu esqueci o nome. Uma Arboleda, não. Cara, coitado, deu até pena. Então assim, e o Bruno Henrique também. Cara, dando trabalho o tempo inteiro, mantendo o mesmo ritmo. Teve aquela contusão no joelho, que todo mundo pensa que a contusão no joelho é complicado, né? Pô, meu irmão, o cara voltou do mesmo jeito, né? Sabe, na correria, martelando, indo pra cima, entendeu? Aí tem uma hora que o Felipe Luiz teve que mexer, afinal de contas, os três ali, o Plata, o Bruno Henrique e o Luiz, os três correndo igual uns tarados. Pô, mano, tem uma hora que os caras já começam a cansar. Botou o Wallace Young, esse menino, meu Deus do céu. Eu acho que ele é o nosso novo predestinado. Porque toda vez que o moleque entra, o cara faz gol. Fez gol no Mundial, né? Então, assim, se o Flamengo souber trabalhar bem ele, o Felipe Luiz souber trabalhar ele bem, tem tudo para ser um excelente atacante. Tem tudo para crescer muito mais. Tanto que aí, o posicionamento, pelo cara saber se colocar na área, num chute ali que sobrou para ele estava ali na hora, foi lá, matador, foi lá, jogou para dentro, Flamengo 2-0 para liquidar a fatura. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, vamos ver as próximas rodadas, independente, né, dos outros ganhando, dos outros perdendo. Os outros perdendo só vai dar uma vantagem a mais para a gente, mas continuamos líderes. E agora até o dia 23 de dezembro vai ter futebol a fanfarra, vai ter futebol a pampa, vai ter brasileiro, Copa do Brasil, vai ser uma zona do caramba, uma mistureba do cacete. Mas com certeza o Sempre Fla vai estar aqui com vocês, passando tudo do nosso Mengão. Não se esqueça de dar like, curtir, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, curte, comenta, que a gente quer aqui conversar com vocês, debater como sempre, no maior respeito, no maior carinho que o Sempre Fla sempre deu pros nossos inscritos, pra galera que curte e comenta aí e debate junto com a gente, tá bom? Próximo jogo, se não me engano, acho que é Flamengo e Santos, mas vemos tudo direitinho. Fica de inscrito que vai chegar notificações para vocês, pré-jogo, pós-jogo. Juarez, Márcio Levi, estamos aqui porque isso aqui é Sempre Fla. Tamo junto, saudações rubro-negras.